Fala pessoas, dia 10/11, sexta-feira, e vamos às notícias hoje para falar um pouco de dinheiro, um pouco de bastante dinheiro. O governo paga 196 milhões sem licitação à empresa de réu por desvios. É o governo do amor, até com quem não merece. O governo federal contratou sem licitação a LCM Construção e Comércio para 6 obras que somam 196 milhões. A empreiteira é presidida por Luiz Otávio Fontes Junqueira, acusado pelo Ministério Público Federal de improbidade administrativa e superfaturamento de obras na construção de hospital no Pará. Que coisa, né? Os serviços contratados serão prestados para o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes, DENIT, autarquia vinculada aos Ministérios dos Transportes. DENIT, que ele inclusive tá com o bonezinho aqui, né? Quando eu uso o bonezinho é perigo, né? Veio com os bonezinhos dele. Contando com as vezes em que a empresa participou de licitações, a LCM chega à impressionante cifra de 1,5 bilhão no governo Lula 3. Foi selecionada nada menos que 29 vezes pelo DENIT. Que coisa mais linda. Por isso que eu falo pra vocês. Em outros governos, falava muito de rachadinha de dinheiro, pegou 3 mil reais e tal. E o brasileiro, quando se fala milhão e bilhão, ele não sabe a diferença. Ele acha que é um número parecido. Aqui tá a diferença de bilhão para milhão. Tá? Postei isso no Twitter e o pessoal começou realmente a fazer comparações muito assertivas, como 1 milhão de segundos equivale a menos de 12 dias. 1 bilhão de segundos é quase 32 anos. E mais, o salário médio do BR é cerca de 25 mil por ano. Levaria 40 anos para juntar 1 milhão sem gastar nada. Ou seja, o Nuna e a Canja desperdiçaram com viagens ao exterior o equivalente à vida inteira de 1.000 brasileiros médios. Essa é a escala do absurdo que ninguém enxerga. E o outro respondeu, Lauro, levaria 40 mil anos para juntar 1 bilhão. E o Fred fala, e mais, se você ganhar 3 mil por mês, salário inicial de um programador, e ter 2 filhos, e cada ter 2 filhos, seriam necessários 9 gerações trabalhando por 50 anos cada. Ou seja, um parente veio para o Brasil na colonização 1500, só hoje a família juntaria 1 bilhão. Esse é o nível de dinheiro que talvez as pessoas não entendam. É quando se fala em déficit, bilhões e bilhões, o brasileiro não sabe o que é bilhão. E por isso que ele pega assim, rachadinha é igual com bilhões. E aí o que acontece? A população coloca todo mundo no mesmo balaio e nunca escolhe o menos pior. Nunca escolhe aquele político que poderia ajudar a sua vida. E deixa o pior assumir a vida. Israel intensifica a ação do Mossad para combater Hezbollah mundo afora. E agora a coisa fica muito interessante e legal, né? Porque influência exterior, aí que o negócio muda e você vê desespero ou preocupação profunda de alguns políticos brasileiros. Que o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, falou: os serviços de segurança brasileiros, juntamente com o Mossad e os seus parceiros na comunidade de segurança israelita, juntamente com outras agências de segurança internacionais, frustraram um ataque terrorista no Brasil, planeado pela organização terrorista Hezbollah, dirigida e financiada pelo Irã. Olha só, né? Aí, ó. Esta era uma rede extensa que operava em outros países. O Mossad agradece aos serviços de segurança brasileiros pela prisão de uma célula terrorista que era operada pelo Hezbollah para realizar um ataque a alvos israelenses e judeus no Brasil, tá? Então o que o primeiro-ministro de Israel fez? Agradeceu o Brasil. Imagina, seu Brasil, show de bola, é assim que funciona, muito obrigado. E como é que é a reação do Flávio Dino? Textão, mas um textão inconformado, falando que não é assim, que a PF é completamente independente, que não teve influência internacional. Aí a gente não sabe se ele ficou nervoso, né, demonstrando para a PF que fizeram besteira, né, para mostrar que é contra Israel mesmo, né? O que será que ele quis dizer com esse textão aí? Se quiser pausar, pode ler. Só digo que PF avalia que Israel quis faturar politicamente com a operação no Brasil. Ué, a PF não ajudou com a questão do Hezbollah? Por que tá contra o Netanyahu? Será que não teve influência do Mossad? Será mesmo? O Dino rebate premier de Israel. Nenhuma força estrangeira manda na PF, falando que a gente é completamente assim, vamos dizer, sem ligações externas. Foi a Polícia Federal que fez. Alguma coisa muito estranha. E por isso que eu digo, é assim que funciona, tá? Quando a coisa realmente apertar, agentes externos aparecem no Brasil. Não adianta espernear, que vai aparecer, entendeu? E chega um momento que o negócio começa a ficar ruim. Ainda mais quando você começa a ver muita matéria ruim contra a esquerda, né? E a gente continua. Como a esquerda global tomou o lado da Palestina? É uma coisa assim estranha. Em primeiro olhar, a causa da esquerda ocidental e a causa palestina tem pouco em comum. E em segundo olhar também. Os líderes palestinos querem um Estado com viés autoritário, com a religião no centro e uma estrutura social rígida. As mulheres têm autonomia limitada. Imigrantes de outras etnias e religiões não são bem-vindos.
o sistema econômico, tampouco é o defendido pelos socialistas. Então por que eles são parceiros assim? Por que a esquerda mundial gosta tanto da Palestina? Porque são hipócritas. Eles querem justamente o que os caras têm na Palestina, esse controle absoluto do Estado. Só que diferente do califado vai pela força. E os esquerdistas vão através de enganar os otários. E aí começa. Quando eles conseguem o que querem, foi o que aconteceu em Cuba. O que Che Guevara fez? Che Guevara começa, não, porque o povo, não sei o quê. Depois que conseguiu o controle total, que se exploda esse negócio de autonomia, né, de pensamento diferente, ou você obedece, tá? Ou você perece. É simples assim, tá certo? Antagonista, e viva a luta do povo palestino, o Estado de Israel, o Estado assassino, gritam participantes da audiência promovida por partidos de esquerda na Comissão de Direitos Humanos nesta quarta. Olha quanta gente no Brasil, olha quanta gente apoiando. É esquerda, Brasil é esquerdista, só que existem movimentações, né? O polêmico encontro entre Bolsonaro e embaixador de Israel. Encontraram, como eu falei aqui essa semana, se encontraram, mostrando aquelas imagens pesadas. Israel está tentando mostrar para o mundo o que está acontecendo lá, tá? E aqui dizem, Bolsonaro já havia mantendo contato com o embaixador de Israel no Brasil antes do polêmico encontro da Câmara. Ex-presidente procurou o diplomata e um assessor do Netanyahu para falar sobre a saída de brasileiros da faixa de Gaza. Então Bolsonaro estava lá no meio e o Itamaraty vê como grave o encontro do embaixador de Israel com o Bolsonaro, né? Porque a esquerda fala, peraí, por que está se encontrando com o Bolsonaro, né? Que exibiu esses filmes, o embaixador foi bem atacado, falou que o Bolsonaro está inelegível, por que está conversando? Você percebe o desespero da esquerda, eu falei para vocês. Quando chegar influência externa, que vocês não sabem quem é o parceirão do Mossad, né? Aí que o negócio vai ficar mais pesado. Bolsonaro diz à CNN que pediu a Israel apoio para a liberação de brasileiros em Gaza. E o que acontece? Conseguiram. Foram autorizados os brasileiros, tá? E foi depois de um mês. Foi só o Bolsonaro intervir. Tanto que o pessoal tá falando que Bolsonaro no Nobel da Paz, obrigado Bolsonaro. Entendeu? O pessoal já tá levantando a possibilidade aí do Bolsonaro ter feito alguma coisa. Se fez ou não fez, eu não sei. Só sei que realmente demorou bastante. O Lula demorou. Por quê? Falta de... Não queria, né? Não queria. E um recado, eu espero que o Bolsonaro, depois disso aqui, né? De toda essa questão aqui, fique ligado com o Putin, né? Não mais elogiá-lo, porque os Estados Unidos acusam o Putin de tentar tirar vantagem da guerra entre Israel e Hamas. Isso aí é óbvio, o Putin tá falando assim, não, vamos manter a paz, né? Falando como se fosse um cara sem fazer nada. A chanceler alemão critica declarações de Putin sobre Israel, cínico. Por quê? Fico mais do que furioso ao ouvir o presidente russo Vladimir Putin alertar repetidamente que poderá haver vítimas civis do conflito armado entre Israel e Hamas. Não existe nada mais cínico do que isso, afirmou o chanceler no parlamento alemão, sendo que o Putin tá invadindo outro país e fazendo praticamente a mesma coisa, né? Então o que acontece? Olha, Lula conversa com Putin sobre guerras em Israel e Ucrânia. Propostas foram rejeitadas na ONU. Você vê o Lula conversando com o Putin. Então qual que é o papel do Putin agora? É falar que está querendo resolver tudo na paz, sendo que ele invade outro país, né? Então é aquilo, o desenho está desenhado. Tem gente que ainda é enganada, tem muito putinista aí na direita brasileira. Quer ser putinista? Seja, mas aí você assume que você está apoiando o comunista, né? Simples assim, não vamos bagunçar o balaio. Lindbergh pede a expulsão do embaixador de Israel após reunião com Bolsonaro e depois de 10 anos a história se repete. Expulsão ou pedir de volta, o que o embaixador volte. O embaixador de Israel diz que no Brasil há pessoas que ajudam o Hezbollah e PF reage. Entendeu? Começou 10 anos atrás, Israel chama Brasil de anão diplomático por convocar embaixador. A mesma coisa. Governo do PT, a mesma situação está acontecendo novamente, tá? E mais uma vez aqui o Bolsonaro Salvador, Estadão flagra mensagem de Bolsonaro para frustrar votação de reforma tributária no Senado. Veja, não funcionou, mas ele tentou. Tiraram foto do celular dele, mandando mensagem para o senador, mas o Senado aprova a reforma tributária, texto retorna para a Câmara, tá? Teve algumas mudanças, vai ser conversado ainda com os deputados, porque alteraram aí o texto, mas pelo visto vai passar. E olha o que o cara fala, que o Bolsonaro foi o principal derrotado de Padilha sobre tributária. Será que foi o Bolsonaro derrotado ou todos nós que vamos pagar impostos aí complicados, como reforma tributária também muda regras para IPVA e impostos sobre herança? Ou seja, o tributo vai ser progressivo de acordo com o tipo, o valor, a utilização e o impacto ambiental do seu carro. Eu tenho um carro de 1998, tá? Soltando uma fumaça, deve estar entrando água na câmara de combustão e tá o inferno. Eu vou ter que arrumar, mas com certeza vou olhar meu carro, pô, um carro de 98, vamos colocar um imposto a mais aí porque daí polui horrores. E assim fica o brasileiro pobre. Tem carro velho igual eu,
rodou, né? Quem perdeu foi Bolsonaro? Não, quem perdeu fui eu, foi você. Suspenso o desembargador que pediu o fim da PM vira alvo da Câmara. Aí você vê, o cara pediu o fim da Polícia Militar, falou que tem muitos confrontos. Para mim tem que acabar com a Polícia Militar e instituir uma forma diferente de atuação na área de investigação e da repressão ao crime. A Polícia Militar, como reserva técnica do Exército, é para enfrentar inimigo. É esse o seu papel e é por isso que temos abusos e excessos seguidos, recorrentes, ao fim da Polícia Militar, né? Lembra o do Vivier gritando, pessoal da esquerda, PCO, todos esses querem o fim da Polícia Militar. E olha só a complicação. Ele foi afastado. E é o que acontece? CNJ ordena retorno de desembargador que defendeu o fim da PM, né, de Goiás. Aí você viu, pô, mas que coisa, cara. Como é que pode um negócio desse? O Brasil é complicado, essa semana conversamos, se você ligar os pontos, sabe o que acontece no Brasil. Falando em justiça, a OAB rebate Moraes e diz que a STF não pode suprimir direitos. A OAB contra o Moraes? Isso é estranhíssimo, né? A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota nesta quinta-feira 9 em que diz ter preocupação com a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de não permitir que um defensor público fizesse uma sustentação oral presencial durante julgamento na última terça-feira, dia 7, tá? Estranhíssimo. Eu não achava que a OAB, que parecia ser super brother no Moraes, ia fazer algo do tipo, né? Com risco de perda de 1 milhão de vagas, empresas pedem reunião com Lula por desoneração da folha. Mas não estava tudo bem? Como diz aqui a Daisy, mas vocês não disseram que a taxa de desemprego estava menor? Gente, combinem direito entre vocês aí que estão se contradizendo. Mas é isso mesmo, tá estranhão mesmo. Tá, inclusive isso tá estranhão. Marina Silva diz que 37% dos incêndios na floresta foram em área de floresta. Ufa, ainda bem. Não foi área de desmatamento, aí, ó, não tem problema nenhum. Sabe o que isso me lembra? Os artistas, né? Sem a Lei Rouanet, olha, gritando, salve a Amazônia, e é um desespero, gritando, a bocona aberta, todo mundo aí com cara de choro. O que acontece com esses artistas? São vários artistas, né? Que agora sumiram. Desapareceram, tava todo mundo totalmente sofredor, que Bolsonaro era monstrão, agora os caras estão tendo que usar máscara por causa da, né, em Manaus, o problema lá das queimadas. Sumiram. Mas esse é o governo do amor, por que ficar bravo, por que ficar nervoso? Lembrando, pessoal, aqui às vezes eu faço algumas críticas, né, para pessoas de direita, como eu fiz ontem. O pessoal saiu do canal, falou que ficou triste porque eu citei um deputado e tal. Seguinte, deputado, vou falar para vocês uma coisa. Para mim, deputado serve ao povo. O que acontece na cultura brasileira, geral, mídia, o que for? Coloca políticos acima do povo. Eu tenho uma visão contrária, o político é abaixo do povo. E recebe o nosso dinheiro. É como se fosse, né, uma pessoa que está trabalhando para nós. E eu vou criticar assim que for preciso. E nem falei nada demais. Posso fazer bem pior do que isso, entendeu? Mas não farei porque é aquilo. Não pode dividir a direita. Certo? Muito obrigado pela visita. Lembrando, temos o link da Amazon, navegou, comprou, e temos o Pix, porque o canal não tem monetização. Outro recado antes de terminar, eu sei que é chato. Tem que monetizar o vídeo se não tem alcance. Eu monetizei o meu Shorts. Eu postei o último. Em um dia, teve 1.000 visitas. Eu tenho 336 mil inscritos. O Shorts deveria entregar pelo menos aí para uns 10%, 30 mil visitas. Pegou 1.000. Sabe o quanto é a porcentagem de 1 para 1.000 para 336? Complicado, né? 0,3, alguma coisa assim. Mas é isso, galera. Obrigado pela presença, pelo carinho. Não adianta. Shadowban, não adianta o que fazer. Então, deixe o sininho ativado e a inscrição verifique sempre. Porque é assim que estamos. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.